6h45, de volta aqui com o Bom Dia São Paulo. Os moradores da Vila Guilherme estão assustados ali com a crescente onda de furtos no bairro. Os registros desse crime, ali no DP do Carandiru, que cobre a área, mostram exatamente essa evolução. E aí, gente, em maio, o aumento foi de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Você está acompanhando o número aqui. E em junho, último mês disponível dos dados, tá? A gente não tem ainda os registros de julho, portanto, em junho foram 260 registros de furto contra 196 em junho de 2020, o ano passado. Isso representa um aumento de 32%. O que a gente não consegue medir em números é a falta de sossego da turma. Vamos conversar com a Monielle Nogueira, que tem os dados, então, aí do desespero, né? Do desalento da população da Vila Guilherme, na Zona Norte, que não sabe mais o que fazer. Né, Monielle? Mais uma vez, bom dia. Oi, Michele, isso mesmo. Bom dia também para você, bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. É claro que todos os moradores ficam assustados diante desta crescente onda de criminalidade aqui no bairro, na Zona Norte, na Vila Guilherme especificamente. Segundo os moradores, o local que até então era considerado tranquilo, com muita paz, conseguiam dormir com tranquilidade. De um ano para cá, essa situação toda mudou. Isso porque os números da criminalidade, os números de furtos aumentou bastante. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, que são os dados mais recentes que foram disponibilizados pela SSP, foram cerca de 1.500 furtos. Isso que a gente está falando só dos furtos, sem contar os outros crimes. Porque o que mais chama atenção justamente é este tipo de crime. Quando as pessoas estão passando, percebem alguma situação e acabam levando. É até importante a gente ressaltar a diferença entre furto e roubo. Segundo o Código Penal, no artigo 155, furto é quando a pessoa, quando o criminoso, quando o bandido leva um objeto sem usar a violência ou ameaça. Já o roubo tem a violência, ameaças, a pessoa mostra uma arma, seja um revólver ou até mesmo uma faca, faz a agressão física. Já o furto não tem esta ameaça, mas mesmo assim é um crime muito grave. A gente sabe que as pessoas entram nas casas, acabam levando os objetos, levam os carros, levam tudo que encontram pela frente. Aqui na Vila Guilherme não é diferente. Os bandidos estão simplesmente de olho em qualquer coisa que eles possam levar. Eles estão levando placas de carros, estão levando lâmpadas, estão levando bicicletas, estão levando até mesmo as tampas dos bueiros. Nada passa despercebido por estas pessoas. Por conta disso, é claro que as pessoas que moram aqui no bairro estão unidas, tentando mudar essa situação para tentar se proteger de alguma forma. As pessoas estão reforçando a segurança das próprias casas, estão colocando as grades, colocando câmeras de segurança, reforçando o monitoramento, estão também reunidas em grupos para tentar trocar informações caso percebam alguma movimentação estranha diante de toda essa situação em que eles estão vivendo por aqui. Mas é importante ressaltar que, além de tudo isso, as pessoas também precisam fazer o registro do caso na polícia, seja indo pessoalmente até a delegacia mais próxima ou até mesmo pela internet. Dá para fazer o BO online. Lembrando que o BO online ele é tão efetivo quanto a presença da pessoa, mas é preciso fazer esse registro, porque a polícia consegue trabalhar, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. As duas conseguem trabalhar com mais efetividade, sabendo exatamente quais são os pontos da cidade que tem o maior número de crimes. Nós recebemos muitas imagens destes furtos que foram realizados aqui na região. Nós vamos mostrar alguns deles para vocês e olha, além de impressionante, a gente fica até assim desacreditado do que essas pessoas são capazes de levar, de furtar. Vamos acompanhar. Olha esse flagrante feito na Rua dos Machados, perto da ponte da Vila Guilherme. O homem bate com uma pedra tentando arrancar a grade. Ele não consegue, mas depois de forçar bastante a estrutura, sai com ela debaixo do braço. E mais à frente, coloca a grade no carrinho. A menos de 2 quilômetros dali, na Rua Maria Cândida, um outro tipo de furto, desta vez de bicicleta. O registro é da quarta-feira da semana passada, no começo da noite. O homem parece mexer em sacos de lixo no meio da rua, quando de repente ele entra no estacionamento do comércio e leva a bike.
Aqui na Travessa Belinda, o alvo foi a placa de um carro estacionado. Os 2 homens entram na rua, tentam perceber se tem alguma movimentação e em menos de 10 segundos levam a placa. Essa gravação é de março e mostra que os furtos estão espalhados pela região e de diferentes formas. A gente ainda recebeu esse vídeo da Rua do Imperador, menos de 1 quilômetro dos outros 2 endereços. O homem chega na frente dessa clínica, mede a altura de onde estão os postinhos de luz. Parece que vai embora. Mas não, ele volta, se apoia na grade da janela e leva uma lâmpada. Na sequência, ele se apoia em outra grade e a fachada da clínica fica sem iluminação. Bom, lembrando que pelo Código Penal, artigo 155, a pessoa que for flagrada ou for reconhecida furtando qualquer objeto pode pegar até 4 anos de prisão. Se for o furto qualificado, como a gente viu aí nessas imagens, que 2 pessoas estavam juntas para furtar a placa de um carro, então essa pena pode dobrar e chegar a 8 anos. Muitas pessoas estão curiosas, né? Por que furtar a placa de um carro? Normalmente, os bandidos fazem isso para colocar em um carro muito parecido com aquele e utilizar a placa como um carro dublê, colocando em um outro muito parecido, usa o outro carro para fazer o crime e então não ser descoberto. Bom, tudo isso nós vamos conversar agora com o presidente do CONSEG, que é o Conselho de Segurança aqui da Vila Guilherme, com o Rubens Lopes. Ele está ao vivo com a gente para falar sobre como a população aqui dessa região está unida, né, Rubens, para tentar mudar essa situação. Bom dia, vocês se organizam de qual forma, por favor? Nós temos aí alguns paliativos que é muito importante, né, para o nosso bairro. E que um deles é a Vizinhança Solidária, vocês podem observar aqui a faixa, que é um grupo de WhatsApp, é uma ligação direta com a Polícia Militar e é uma maneira paliativa sobre a segurança também. Não é que vai evitar, mas pelo menos a gente é uma maneira de precaver algumas situações e monitorar, inclusive, né? E a segunda dela realmente é o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que é importantíssimo os moradores virem. Assim como é importantíssimo também a questão do boletim de ocorrência. Você colocou esse ponto que é importante também saber, que é a diferença entre roubos e furtos. E a nossa preocupação aqui no bairro é um bairro que sempre foi muito calmo, tá? É um bairro até, digamos que conservador, inclusive. E de um ano para cá aumentou muito. Qualquer item de revenda, ele pode ser furtado a qualquer tempo, tá? E a minha preocupação é, geralmente isso é feito por, aparentemente, catadores, mas dentre eles, existem as pessoas do bem. Então existem carroceiros hoje, por exemplo, que estão sendo marginalizados, mas eles sobrevivem daquilo. Com certeza. Né? Então, quer dizer, a insegurança desse lado, a insegurança do outro lado, e a gente precisa sim ter aquele nosso papel de cidadão, fazer o BO, que é importantíssimo, que é através do boletim de ocorrência, que vai ter a estatística, vai ter os locais de maior perigo, e também a questão da Polícia Civil, que é a parte investigativa, né? Então é importante que nós, moradores, não só expormos esse problema em redes sociais, mas também correr atrás das formas legais, dentre elas o próprio boletim de ocorrência. A gente sabe que a polícia trabalha de acordo com as estatísticas. Tem ronda da Polícia Militar? Vocês percebem a ação? Exatamente, tem ronda. Obviamente, a gente não vai entrar no mérito de efetivos, né? Mas supre, sim, as necessidades. Porém, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? É o que eu sempre comento, é os direitos e deveres. E enquanto não acontecer isso, essa postura de nós, moradores, a frequência vai aumentar. Claro. Né? Você estava me contando algumas coisas que os bandidos acabam levando. O que, por exemplo, que vocês já presenciaram, flagraram pelas câmeras? Né, como eu mandei até para você ver, de lâmpada, uma lâmpada. Eu acho que isso é o cúmulo, né? Tampas de bueiro, portões, janelas de alumínio, de sobrado. Tem um sobrado aqui na Rua Moselos, inclusive. Ele está vazio e eles estão aproveitando para entrar, fazer o consumo de drogas, tá? Que já é uma parte social. Mas com isso também fazer os furtos, né? Levam a janela de alumínio, levam porta, registros, caixa de luz. E é claro que todo mundo fica muito assustado com essa situação. Muito assustado. Né? Estamos todos bastante inseguros, para falar a verdade, né? Então, assim, o que a gente quer é isso, é essa união dos moradores, é esse consentimento também em saber que realmente a gente precisa fazer a nossa parte, né? Perfeito. E
não marginalizar aqueles catadores que realmente sobrevivem dos reciclados. Tem que ter a diferenciação entre os trabalhadores e os criminosos. Obrigada, viu? Vamos torcer para essa situação melhorar o quanto antes. Bom, lembrando que é preciso sim fazer o registro do caso, seja pela delegacia online, pelo BO online ou até mesmo indo presencialmente até o DP mais próximo. Mas, Michele, a gente também tem que deixar um alerta aqui, porque essas pessoas estão furtando estes objetos, porque tem quem está comprando. Essas pessoas furtam para fazer dinheiro, seja para o uso de drogas ou sei lá o que faz com o dinheiro dos objetos furtados. Então a polícia, é claro que tem que ficar de olho nestes criminosos que praticam os furtos, mas também nos outros criminosos da outra ponta que estão sendo receptadores, que estão recebendo estes objetos e estão colaborando para este ciclo dos furtos, não só, claro, aqui nessa região onde nós estamos na Vila Guilherme, na Zona Norte, mas também em outras regiões, em outros pontos aqui da capital paulista, até mesmo de outras cidades do estado. É isso, né, Monielle? Obrigada pelas suas informações. A gente viu aí o depoimento do pessoal do Conseg, né, dizendo que a população tem que fazer a sua parte, tem que colaborar. É claro que tem, obviamente, não há que se falar em discriminação e marginalização das pessoas que estão ali na rua ou em situação de rua, porque a gente sabe que a pandemia agravou, né, colocou muita gente morando e tendo que viver na rua. Não há que se confundir com as pessoas que cometem ações, delitos, ações criminosas, né, e delitos. Claro, a gente não pode fazer isso, porque senão a gente incorre em outro crime, né, que é uma possível injúria, calúnia, difamação, enfim, dependendo da ação que se tome a partir disso, né, isso não pode ser feito, claro, é uma ação de discriminação. Agora, o fato é que a polícia e a segurança pública precisa ser mais eficaz e efetiva ali naquela região. Porque há câmeras mostrando a ação delituosa dos bandidos. As pessoas estão com medo, né? Os furtos estão ocorrendo. E os registros estão aí. Nós demos os números, está em destaque aqui, ó, abaixo de vocês, aqui, ó. De junho, agora, de 2021, que é o último registro, em relação a junho de 2020, o aumento foi de 32% nos registros feitos. Então, assim, número tem, né? Registro está sendo feito. Precisa de uma ação talvez mais efetiva ali para que os bandidos comecem a ter um pouco mais de medo. O pessoal diz que vê a polícia ali. Talvez precise melhorar, intensificar um pouco mais isso aí. Semana passada a gente mostrou a situação ali na Vila Andrade também, que na Zona Sul, né? Então, outro problema. Precisa, talvez, intensificar um pouco a ação policial, né? O policiamento ostensivo na rua. A Monielle falou ali sobre a pena de reclusão de até 8 anos, pode ser até mais, tá? Porque depende da casa de aumento de pena, agravante, qualificadora, se envolve idoso, vulnerável. Então, enfim, depende de toda a situação. Então, o furto pode ter uma pena de reclusão ainda maior do que isso, pode ir além dos 10 anos. Então, depende se é reincidente? Depende, tem vários fatores. Então, não são só apenas os 4 anos que estão ali na tipificação criminal, penal, adstrita inicialmente. Pode ser muito maior, porque depende dessas outras variáveis também, tá? A Secretaria da Segurança Pública disse que as polícias atuam de maneira integrada para combater os crimes que a gente mostrou. Disse ainda que de janeiro a junho prendeu 333 pessoas nas regiões do Carandiru e da Água Fria e que 79 veículos foram recuperados. Por favor, a gente vai continuar de olho, a gente apoia as ações da Secretaria de Segurança Pública, a gente espera que sejam ainda mais efetivas, eficazes. A gente sabe da dificuldade, né, de combater o crime também. E a gente pede a sua colaboração, você que está nos assistindo sempre aqui no Bom Dia São Paulo, para nos mandar também informações. Você tem vídeo aí de ação delituosa, criminosa, denúncia para ser feita também. Pode mandar para a gente também pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, que a gente dá uma checada também e faz a cobrança aqui.